Já finalizando a carreira, depois de fazer aqui o último bloco de pontos, na última alça, eu venho com um ponto baixíssimo e fecho a carreira aqui no primeiro ponto baixo que iniciamos. Então, nessa carreira 26, nós trabalhamos pontos aqui nas alças que você tinha entre os pontos pipoca. Um ponto baixo, meio ponto alto, dois pontos altos, um ponto alto e meio, dois pontos altos duplos atrás do ponto pipoca. Na outra alça, mesma sequência de trás para frente. Ok? Para fazer agora a carreira 27, nós vamos trabalhar uma carreira com alças, passando aqui por trás dos pontos. Então, vou voltar com a minha agulha aqui. Vou pegar duas alcinhas aqui por trás, conduzir o fio e formar aqui um ponto baixo. Vou fazer 4 correntes de separação. 1, 2, 3, 4. Venho aqui nos dois pontos altos duplos que tenho atrás do ponto pipoca. Vou pegar aqui duas alcinhas de cada um dos pontos e faço um ponto baixo. Novamente, 1, 2, 3, 4 correntes. Vou aqui nesse espaço, passando de uma alça para outra. Pego duas alcinhas de um lado, duas alcinhas do outro, faço um ponto baixo. Novamente, 1, 2, 3, 4 correntes. Vou nos próximos pontos altos duplos, pego aqui a alcinha de um ponto e alça do outro. Formo aqui o ponto baixo. 1, 2, 3, 4. Vou aqui no encontro das alças, você tem as alcinhas que ficam aqui atravessadas de um lado e do outro. Pego aqui de um lado e do outro e prendo com um ponto baixo. É apenas isso. Então, as alças vão ficando aqui por trás. Eu vou fazer a mesma sequência por toda a carreira e volto finalizando com você. Já finalizando a carreira, fiz aqui as últimas 4 correntes, venho aqui nesse primeiro ponto baixo e prendo com um ponto baixíssimo. Nós trabalhamos aqui um total de 60 alças de 4 correntes cada uma, presas por pontos baixos. Para fazer a carreira 28, eu vou passar aqui para dentro da alça, fazendo um ponto baixíssimo, uma corrente, e aqui dentro da alça eu vou fazer 4 pontos baixos. Fez os 4 pontos baixos, passo para a próxima alça e faço novamente 4 pontos baixos. Você vai trabalhar 4 pontos baixos em cada uma das alças, apenas isso. Passa para a próxima alça e faz novamente 4 pontos baixos. Eu vou fazer essa mesma sequência aqui por toda a carreira, sempre fazendo 4 pontos baixos em cada alça de base e volto finalizando com você. Já finalizando a carreira, eu fiz aqui o último grupo de 4 pontos baixos na última alça, venho nesse primeiro ponto baixo que iniciamos e prendo com um ponto baixíssimo. Então, ficou dessa forma. Nós trabalhamos 4 pontos baixos em cada alça, então você tem aqui no final 240 pontos baixos. Para fazer a carreira 29, eu vou subir 2 correntes.
Nesse mesmo ponto de base, vou fazer um ponto alto. E vou trabalhar um ponto alto em cada ponto que tenho aqui na base. Essas primeiras duas correntes eu não conto como ponto alto. Então, aqui, você vai fazer aqui um ponto alto para cada ponto de base, passa aqui para a próxima alça. Também um ponto alto em cada ponto de base e vai fazer o mesmo até chegarmos no final da carreira, ficando assim. Já finalizando a carreira, fiz aqui o último ponto alto e vou prender com um ponto baixíssimo nesse primeiro ponto alto que iniciamos. Não prendo na corrente, sim no ponto alto. Então, ficou dessa forma. Aqui no final, você tem novamente 240 pontos altos. Trabalhamos um em cada ponto de base e finalizamos a carreira 29. Para fazer a carreira 30, eu vou fazer 4 correntes, 1, 2, 3, 4. No próximo ponto de base, faço um ponto alto duplo. Então, essas primeiras 4 correntes equivalem à altura do ponto alto duplo. Então, agora eu vou fazer 2 laçadas, vou voltar 2 pontos altos aqui na base e vou fazer um ponto alto duplo atravessado. Faço mais 2 laçadas, vou nesse ponto alto que ficou vazio aqui, entre os pontos altos duplos, e nele faço outro ponto alto duplo. Então, no final, você tem aqui um bloquinho de X, com 2 pontos altos duplos atrás, 2 pontos altos duplos na frente. Vai ficar assim. Faço novamente 2 laçadas. Nessa carreira, vou sempre trabalhar com pontos altos duplos. Vou saltar 2 pontos na base, no terceiro, faço um ponto alto duplo. Então, ficaram 2 pontos vazios aqui. Vou para o próximo ponto, faço outro ponto alto duplo. Agora, vou trabalhar um ponto alto duplo em cada um dos pontos que ficaram vazios. Então, faço as 2 laçadas, vou no primeiro dos pontos que ficou vazio e faço um ponto alto duplo. Faço novamente as 2 laçadas. Agora, vou aqui no segundo ponto que tínhamos saltado, que ficou vazio aqui no meio, e faço outro ponto alto duplo. E assim, você tem um outro bloquinho de X aqui na base, vai ficar assim. Então, essa aqui é a sequência dessa carreira. Eu vou fazer a mesma sequência aqui por toda a carreira. Você sempre vai saltar 2 pontos, no próximo faz um ponto alto duplo, no próximo, segundo ponto alto duplo. Depois, volta no primeiro, faz aqui o terceiro ponto alto duplo, vai no segundo que tinha ficado vazio e faz o quarto ponto alto duplo. Vai ser um bloquinho de X sempre formado por 4 pontos altos duplos. Então, completo aqui a carreira e volto finalizando com... Já finalizando a carreira, depois de fazer o último bloco de X, eu venho aqui nessa quarta corrente que iniciamos e vou fechar com um ponto baixíssimo. Aqui finalizamos a carreira 30. Para fazer a carreira 31, eu vou fazer uma corrente nesse mesmo espaço, vou fazer um ponto baixo.
passo para o próximo ponto, faço um ponto baixo, no próximo outro ponto baixo, no próximo outro ponto baixo. Então, já fizemos aqui 4 pontos baixos. No próximo ponto, faço outro ponto baixo, no próximo, mais um ponto baixo, e no próximo, outro ponto baixo. Então, temos aqui 7 pontos baixos. Quando eu chego aqui no último ponto desse segundo bloco, eu faço um aumento. Então, faço aqui 2 pontos baixos. Então, você vai fazer sempre 7 pontos baixos, no próximo ponto, faz o aumento. Vamos fazer novamente. Um ponto baixo em cada ponto de base. 1, 2, 3, 4, 5, 6 e 7. Quando chega no próximo ponto, você faz um aumento. Então, faz aqui 2 pontos baixos. Eu vou fazer essa mesma sequência por toda a carreira e volto finalizando com você. Já finalizando a carreira, fiz aqui o último aumento de ponto baixo, venho no primeiro ponto baixo que iniciamos e prendo com um ponto baixíssimo. Aqui no final você tem um total de 270 pontos baixos. E finalizamos aqui a carreira 31. Para fazer a carreira 32, eu vou trabalhar uma outra carreira em pontos baixos, mas agora eu vou fazer com fio colorido. Como é ponto baixo, eu não vou cortar o fio. Eu vou apenas alongar essa laçada, vou deixar ela separada aqui para trás. Pode alongar a sua laçada, para não correr o risco depois de desmanchar. Pego agora o fio colorido, nesse mesmo ponto que eu terminei, eu vou fazer agora um ponto baixo. Então, prendo o fio na minha agulha, venho aqui no ponto de baixo e vou fazer um ponto baixo. E vou trabalhar um ponto baixo para cada ponto que tenho na base. Apenas isso, um ponto baixo em cada ponto de base e volto finalizando com você. Já finalizando a carreira, depois de fazer o último ponto baixo, eu vou prender com um ponto baixíssimo nesse primeiro ponto baixo que iniciei. Esse fio aqui colorido eu vou cortar. Vou retirar a sobra daqui da laçada, passar aqui nesse mesmo ponto e puxo essa sobra aqui para trás. Então, nós temos aqui a carreira 32 finalizada. Agora, eu vou pegar novamente aquela laçada que eu deixei aberta com fio natural. Vou puxar ela aqui. Vou subir aqui 2 correntes. E vou trabalhar um ponto alto em baixo relevo em cada ponto de base. Então, vou passar minha agulha aqui nesse primeiro ponto, passo aqui por trás, volto aqui atrás, conduzo o fio, formo um ponto alto. Novamente, vou no próximo ponto, passo a agulha antes do ponto, volto aqui atrás, conduzo o fio, formo um ponto alto. Então, vou fazer um ponto alto em baixo relevo,
aqui por cada ponto que tenho na base. Já finalizando a carreira, depois de fazer o último ponto alto em baixo relevo, você tem duas correntes aqui no início e vou pegar a alcinha da frente dessa corrente de cima e vou fazer aqui um ponto baixo, um ponto baixíssimo, fechando a carreira. Então, nós vamos fechar a carreira no final aqui com 71 pontos. Nós fizemos 70 pontos altos e essas duas correntes iniciais, então você tem um total de 71 pontos. Para começar agora a próxima carreira, eu vou fazer aqui uma corrente, vou passar a minha agulha aqui antes da corrente de base e vou conduzir o fio aqui por dentro e formar aqui um ponto baixo em baixo relevo e mais uma corrente. Nesse mesmo ponto de base, aqui nessa mesma corrente, vou fazer um outro ponto alto em baixo relevo. Então, conduzo a minha agulha aqui antes do ponto, passo por trás, conduzo o fio e formo aqui um outro ponto alto em baixo relevo. Então, aqui eu já tenho um aumento nessa carreira. No final, nós vamos fazer aqui 72 pontos, cada um deles em baixo relevo. Então, vou passar para o próximo ponto de base e vou fazer um ponto alto em baixo relevo. E vou trabalhar um ponto alto em baixo relevo em cada ponto que tenho na base. Nós tínhamos 71 pontos na base. Como fizemos aqui já um aumento no começo, quando você finalizar, você vai ter 72 pontos altos em baixo relevo, contando aqui com esse primeiro ponto baixo e a corrente. Então, vou completar toda a carreira sempre fazendo um ponto alto em baixo relevo para cada ponto de base e volto trabalhando com você. Já finalizando a carreira, depois de fazer aqui o último ponto alto em baixo relevo, eu venho aqui nessa correntinha que tenho por cima do ponto baixo e vou fazer aqui um ponto baixíssimo. Então, você finalizou a carreira no final com 172 pontos. Ficou assim. Ok? Para fazer, finalizamos a carreira 34. Para fazer agora a carreira 35, nós vamos trabalhar uma carreira com pontos pipoca. Então, aqui nesse mesmo espaço dessa corrente que eu estou, nós vamos fazer aqui um ponto pipoca. Então, vou subir 3 correntes para dar altura de um ponto alto. E nessa mesma corrente de base, vou trabalhar mais 3 pontos altos. Nós vamos trabalhar pontos pipoca sempre com 4 pontos altos. Então, as primeiras 3 correntes equivalem ao primeiro ponto alto. Então, fiz os 4 pontos, retiro a agulha da laçada, pego aqui a corrente, volto aqui na minha laçada, passo por dentro, formando aqui o ponto pipoca. Fiz o ponto pipoca, faço agora 2 correntes de separação, salto um ponto na base, vou no próximo e faço um ponto baixo. Novamente, faço 2 correntes de separação, salto um ponto na base, no próximo, volto a fazer aqui 4 pontos altos. Todos aqui no mesmo ponto de base. E agora, formo ponto pipoca.
2 correntes de separação, salto um ponto na base, vou no próximo, prendo com um ponto baixo, 2 correntes de separação, salta um ponto na base, no próximo faz outro ponto pipoca. Então, essa aqui é a sequência dessa carreira 35. Eu vou completar toda a carreira e volto finalizando com você. Já finalizando a carreira, fiz aqui as últimas 2 correntes e vou prender com um ponto baixíssimo aqui por trás desse primeiro ponto pipoca que iniciamos. Finalizamos aqui a carreira 35 e nela nós fizemos 68 pontos pipoca de 4 pontos altos cada um. Entre eles você tem 2 alças aqui de 2 correntes e um ponto baixo ao meio, ok? Para começar a carreira 36, eu vou passar aqui para a próxima alça, fazendo um ponto baixíssimo. Vou subir 3 correntes para dar altura de um ponto alto e fazer mais um ponto alto aqui dentro da mesma alça. Agora, nesse ponto baixo, nós vamos trabalhar 3 pontos altos duplos fechados juntos. Então, faço 2 laçadas na agulha, passo a minha agulha aqui por trás do ponto baixo, faço um ponto alto duplo, fechando apenas as primeiras 2 laçadas, a última fica na agulha. Faço mais 2 laçadas, no mesmo ponto baixo, faço outro ponto alto duplo em relevo, os pontos altos duplos são em relevo, e fecho apenas as primeiras 2 laçadas, a última fica na agulha. Faço mais 2 laçadas na agulha, no mesmo ponto baixo, faço o terceiro ponto alto duplo em relevo, fechando apenas as primeiras 2 laçadas. Então, todos os pontos altos duplos, os 3, você vai passando a agulha por trás aqui do ponto baixo e vão ficar 3 pontos altos duplos em relevo. Fiquei aqui com 4 laçadas na agulha, faço mais uma, fecho tudo junto. Passo para a próxima alça de 2 correntes e faço 2 pontos altos. Então, essa aqui é a sequência dessa carreira 36. Então, pulo o ponto pipoca, vou para a próxima alça e faço 2 pontos altos. No ponto baixo, faço aqui, sempre passando a minha agulha aqui por trás do ponto baixo, faço um ponto alto duplo em relevo, fecho as primeiras 2 laçadas, a última fica na agulha, mais 2 laçadas, outro ponto alto duplo em relevo, fecho as primeiras 2 laçadas, a outra fica na agulha, mais 2 laçadas na agulha, e aqui no mesmo ponto baixo, faço o terceiro ponto alto duplo em relevo, fecho apenas as primeiras 2 laçadas. Ficaram 4 laçadas na agulha, faço mais uma, fecho todos juntos. Passo para a próxima alça e faço os 2 pontos altos. São 2 pontos altos em cada alça. Então, você vai fazer o mesmo aqui por toda a carreira, vai ficar dessa forma. E volto finalizando com você. Já finalizando a carreira, depois de fazer aqui o último bloco de 2 pontos altos, eu venho aqui nessas primeiras correntes que iniciei, vou aqui nessa corrente de cima, pegar a alcinha da frente dela e vou fazer um ponto baixíssimo. Então, fechamos aqui a carreira 36. Nela, nós trabalhamos blocos de 2 pontos altos nas alças e no ponto baixo
fizemos blocos de 3 pontos altos duplos em relevo fechados juntos. Para fazer agora a carreira 37, eu vou trabalhar sempre agora nesses blocos de 2 pontos altos e fazendo pontos altos em baixo relevo. Então, vou começar aqui nessa corrente aqui, as correntes de base, vou fazer uma corrente, passo a minha agulha aqui antes do ponto de base, volto aqui por trás, conduzo o fio e aqui vou fazer um ponto baixo em baixo relevo e mais 2 correntes para dar altura de um ponto alto. Nesse mesmo ponto de base, faço aqui um segundo ponto alto em baixo relevo. Então, aqui esse primeiro ponto baixo com as 2 correntes equivalem a um ponto alto em baixo relevo e aí fizemos outro. Agora, vou fazer 3 correntes de separação. No próximo ponto de base, que é esse próximo ponto alto, vou fazer 2 pontos altos em baixo relevo. Então, ficando assim, é como se você tivesse aqui um V duplo em baixo relevo, 2 pontos em um ponto de base, 3 correntes ao meio, 2 pontos no outro ponto de base. Fez aqui, então, esse V duplo, você vai fazer 3 correntes de separação, vai saltar o próximo bloquinho de pontos altos, vai saltar aqui o próximo bloquinho de pontos altos, esse bloquinho aqui sempre de 2 pontos, você vai saltar esse e no próximo você vai fazer um ponto alto em baixo relevo no primeiro ponto do bloco, 2 correntes, outro ponto alto em baixo relevo no próximo ponto. Ficando assim. Agora, então, você tem aqui um V duplo e outro V simples. Agora, nós vamos voltar a repetir essa sequência aqui do V duplo. Você vai fazer 3 correntes de separação, salta o próximo bloco de 2 pontos altos, vai no próximo e vai fazer no primeiro ponto aqui do bloco, você faz 2 pontos altos em baixo relevo, três correntes de separação, no outro ponto, 2 pontos altos em baixo relevo. Então, fica assim. Então, nesse aqui, você tem um V duplo. O V duplo vai ser sempre 2 pontos altos, 3 correntes, 2 pontos altos. Fez o V duplo, no próximo você vai fazer um V simples. Vai fazer 3 correntes de separação. Salta um bloco de 2 pontos altos. No próximo bloco de 2 pontos altos, no primeiro ponto, você faz um ponto alto em baixo relevo,
2 correntes de separação, no próximo ponto, outro ponto alto em baixo relevo. Então, vai ficar assim. Essa aqui é a sequência da carreira 37. Lembrando que estamos sempre trabalhando essa carreira, você nem precisa contar esses blocos aqui maiores. Você vai contar apenas onde você tem blocos de pontos altos. Então, aqui você vai saltar o próximo bloco. No próximo, como você fez aqui um V simples, no próximo você vai fazer aqui um V duplo. Então, salta um bloco, no próximo, aí vai ser um V duplo. Então, vão ser, no primeiro ponto, 2 pontos altos em baixo relevo, 3 correntes de separação, 2 pontos altos em baixo relevo no próximo ponto. Salta, faz 3 correntes de separação, salta o próximo bloco de 2 pontos altos, vai no próximo, e agora, se você fez um V duplo lá, agora vai ser um V simples. No primeiro ponto do bloco, um ponto alto em baixo relevo, apenas 2 correntes de separação, e no outro ponto, um outro ponto alto em baixo relevo, ok? Então, todos os pontos dos Vs são em baixo relevo. Quando você faz um V duplo em um bloco, salta o outro e no próximo já vai ser um V simples. Vou colocar aqui na mesa para você ver, vai ficar assim. Eu vou completar toda a carreira e volto trabalhando com você. Já finalizando a carreira, depois de fazer aqui o último V simples e as 3 correntes de separação, eu venho aqui nesse primeiro V duplo que iniciei, nessa correntinha aqui de cima, pegando sempre aqui a alcinha da frente, eu vou fazer um ponto baixíssimo. Então, você tem aqui no final da carreira 37, nós trabalhamos 34 pontos Vs duplos e 34 Vs simples, e entre eles sempre 3 correntes de separação. Para fazer a carreira 38, nós vamos trabalhar aqui nos Vs duplos, nesses pontos de base, com pontos altos duplos em relevo. Então, para fazer o primeiro, eu vou fazer uma corrente, passo aqui a minha agulha por trás do ponto de base, faço um ponto baixo em relevo, mais 3 correntes para dar a altura do ponto alto duplo. Faço 2 laçadas na agulha, vou no próximo ponto de base e faço um ponto alto duplo. Agora, aqui nessa alça do meio, eu vou fazer 2 correntes de separação e na alça faço um ponto alto, uma corrente de separação, outro ponto alto, uma corrente de separação e outro ponto alto. Então, aqui dentro da alça, você vai ter no final 3 pontos altos e 2 correntes, uma entre cada ponto. Agora, novamente, vou fazer 2 correntes de separação, passo aqui para os pontos de base do V duplo. No primeiro, faço um ponto alto duplo em relevo. No segundo, outro ponto alto duplo em relevo. Ficando assim. Então, nos Vs duplos, você vai ter 2 pontos altos duplos em relevo, 2 correntes de separação, 3 pontos altos aqui na alça do meio, separados por uma corrente,
novamente 2 correntes de separação e na outra lateral, outros 2 pontos altos duplos em relevo. Agora, faço 3 correntes de separação, passo aqui para o V simples, nessa alça de 2 correntes ao meio, eu vou fazer 2 pontos baixos. Agora, novamente, 3 correntes de separação e vamos repetir a mesma sequência. No V duplo, no primeiro ponto de base, faço um ponto alto duplo em relevo. No próximo ponto de base, outro ponto alto duplo em relevo. 2 correntes de separação, na alça, um ponto alto, uma corrente de separação, um segundo ponto alto, outra corrente de separação e um terceiro ponto alto. Agora, 2 correntes de separação, passo para o próximo ponto de base, faço um ponto alto duplo em relevo. No próximo ponto de base, outro ponto alto duplo em relevo. Ficando assim. Agora, 3 correntes de separação. No próximo V simples, na alça aqui ao meio, 2 pontos baixos. Novamente, 3 correntes de separação. Então, essa aqui é a sequência da carreira 38. Eu vou completar a mesma sequência e volto trabalhando com você. Já finalizando a carreira, depois de fazer os 2 pontos baixos, as 3 correntes de separação, eu venho aqui nessa terceira corrente que iniciei, pego a alcinha da frente e faço aqui um ponto baixíssimo. Então, finalizamos aqui a carreira 38. Nela, nós trabalhamos no V duplo, 2 pontos altos duplos em relevo em cada uma das laterais, aqui ao meio, 3 pontos altos. No V simples, 2 pontos baixos. Agora, para fazer a carreira 39, eu vou passar aqui para esse ponto alto. Você tem aqui 3 pontos altos no meio do V duplo. Então, no próximo ponto de base, vou fazer um ponto baixíssimo. Na alça, você tem 2 correntes aqui. Na primeira corrente, faço um ponto baixíssimo. Na próxima corrente, também outro ponto baixíssimo. Agora, eu vou usar esse ponto alto que tem aqui como base para fazer um ponto pipoca. Então, vou fazer aqui um ponto baixíssimo, passando aqui a minha agulha por trás do ponto, desse ponto alto. Então, passei a minha agulha aqui por trás, vou subir aqui 3 correntes. E usando ele como base, faço mais 3 pontos altos. Essas 3 correntes equivalem a um ponto alto. Mais 3 pontos altos, então, vamos trabalhar um ponto pipoca com 4 pontos altos. Ficou assim. Agora, deixo aqui a minha laçada, passo a agulha aqui na corrente, na terceira corrente, e prendo com um ponto baixíssimo, formando a pipoca. Fez aqui a pipoca, você vai fazer 2 correntes de separação, passa para o próximo ponto alto, usa ele como base e faz aqui 4 pontos altos para fazer um outro ponto pipoca.
Fez os 4 pontos altos, retira a agulha da laçada, volta no primeiro ponto alto, pega novamente a laçada, passa aqui por dentro. Novamente, 2 correntes de separação. Vai no próximo ponto alto que tem na base, usa ele aqui como base e faz nele mais 4 pontos altos. Fez os 4 pontos altos, agora você forma aqui o ponto pipoca. Então, ficou assim, com 3 pontos pipocas aqui, 2 correntes de separação entre eles. Fez o terceiro ponto pipoca, você faz 3 correntes de separação. Agora, vai lá para aquele próximo bloco, que tem aqui do próximo V duplo. Então, nesses primeiros 2 pontos aqui, você vai trabalhar outros 2 pontos altos duplos. Então, faço 2 laçadas na agulha, vou no primeiro ponto alto duplo e faço um outro ponto alto duplo em relevo. Vou no próximo ponto, faço aqui um segundo ponto alto duplo em relevo. Agora, eu vou voltar lá naquele bloco que você estava fazendo os pontos pipoca. Aqui ficaram 2 pontos altos duplos vazios. Então, vou fazer 2 laçadas na agulha, não tem corrente, apenas 2 laçadas. Vou passar esses 2 pontos altos duplos aqui para frente, pego os 2 pontos altos duplos que ficaram vazios lá atrás e faço em cada um deles um ponto alto duplo em relevo. Então, fiz aqui o primeiro, faço mais 2 laçadas, vou no próximo ponto, faço outro ponto alto duplo em relevo. Então, quando eu virar para frente, você vai ter essa visão aqui, vai ficar os pontos entrelaçados aqui. Ficamos assim. Fez aqui, você vai fazer 3 correntes, vai para o próximo bloco, onde você tem os 3 pontos altos e usa eles como base e vai fazer aqui 3 pontos pipoca separados por 2 correntes. Fez aqui os 3 pontos pipoca separados por 2 correntes. Depois do terceiro ponto pipoca, você volta a fazer 3 correntes de separação. Salta esse bloco, vai lá no outro bloco de pontos altos duplos, onde você tem aqui os primeiros 2 pontos altos duplos em relevo, e vai fazer um ponto alto duplo em relevo em cada um deles. Fez os 2 pontos altos duplos, faz as 2 laçadas na agulha, volta no bloco que você acabou de fazer os pontos pipoca, nesses 2 pontos altos duplos que ficaram vazios, trança os outros que você fez agora para frente, e agora você vai fazer um ponto alto duplo em um ponto de base e faz um segundo ponto alto duplo no outro ponto de base, sempre pontos altos duplos em relevo. Vai ficar dessa forma e vai fazer as 3 correntes de separação, e depois daqui você já vai passar direto para esses pontos altos
e fazer os 3 pontos pipoca separados por 2 correntes. Então, vai ficar dessa forma. Vou colocar aqui na mesa para você ver. Essa aqui é a sequência dessa carreira 39. Então, vai ficar assim. Eu vou completar toda a carreira e volto finalizando com você. Já finalizando a carreira, eu fiz aqui os últimos 2 blocos de 2 pontos altos duplos em relevo, trançados aqui, um em cima do outro. Fiz as 3 correntes de separação. Agora, venho aqui nesse primeiro ponto pipoca, passar minha agulha aqui por trás dele, esse aqui que começamos, e faço um ponto baixíssimo. Então, finalizamos aqui a carreira 39. Nela, nós trabalhamos 2 blocos, ficaram aqui na lateral, aqui ao meio de 2 pontos altos duplos, em cada uma lateral, e aqui no meio, no leque duplo, você tem 3 pontos pipoca, ok? Agora, vamos fazer a carreira 40. Vou passar agora para dentro da alça, da próxima alça, depois desse primeiro ponto pipoca, faço aqui um ponto baixo, meio ponto alto e um ponto alto. Aqui nesse ponto pipoca ao meio, faço aqui outro ponto alto. E volto agora na próxima alça, faço um ponto alto, meio ponto alto e um ponto baixo, ficando assim. Então, completou essa sequência aqui, você vai fazer 2 correntes, vai vir aqui onde você tem esses 2 blocos de 2 pontos altos duplos em relevo atravessados, e no primeiro ponto alto duplo aqui, você vai fazer um ponto baixo. Faço uma laçada na agulha, agora abro aqui um espaço, puxo aqui, você vai abrir um espaço aqui no meio, entre esses 4 pontos. Agora, você vai fazer um ponto alto, uma corrente, no mesmo espaço, faz outro ponto alto, mais uma corrente, no mesmo espaço, outro ponto alto, mais uma corrente e no mesmo espaço outro ponto alto. Então, fez aqui um total de 4 pontos altos, ficando assim. Vai saltar um ponto alto duplo, vai no próximo e prende com um ponto baixo. Vou colocar aqui na mesa para você ver, vai ficar dessa forma. Assim, ok? Então, agora nós vamos voltar fazendo a mesma sequência. Já finalizando a carreira, fiz aqui as 2 últimas correntes e vou fechar com um ponto baixíssimo nesse primeiro ponto baixo que iniciei. Aqui eu vou cortar o fio e vou fazer agora a última carreira com o fio colorido. Vou retirar aqui a sobra da laçada. Venho aqui nesse mesmo ponto de base e vou passar essa sobra aqui para trás. Agora, com o fio colorido, eu vou prender o fio na agulha. Venho aqui nesse mesmo ponto que finalizamos a carreira, que é um ponto baixo, faço aqui um outro ponto baixo. Passo para o próximo ponto, faço um ponto baixo. No próximo, outro ponto baixo. No próximo ponto, que é esse ponto que sai aqui do ponto pipoca, eu vou fazer um ponto baixo, 4 correntes e outro ponto baixo.
E agora, completo aqui esse bloco fazendo mais 3 pontos baixos, um em cada ponto de base. Então, ficou assim. Feito aqui o primeiro bloco, eu vou passar agora para o segundo bloco. Esse aqui que tem os pontos altos duplos atravessados. Vou saltar essas duas correntes e o ponto baixo. Então, no primeiro ponto alto, eu vou fazer um ponto baixo. Salto o próximo ponto alto e nessa correntinha aqui do meio, vou fazer 2 pontos baixos. Salto o ponto alto, a corrente, vou no próximo ponto alto e faço outro ponto baixo. É apenas isso. Nesse bloco aqui vão ficar 4 pontos baixos. Passo novamente para o bloco que tem os pontos pipoca e vou trabalhar no primeiro ponto um ponto baixo, no próximo outro ponto baixo e no próximo outro ponto baixo. Então, ficam 3 pontos baixos. No próximo ponto, que é esse que sai aqui da pipoca central, você faz um ponto baixo, 4 correntes e outro ponto baixo. Desce pela lateral, trabalhando novamente 3 pontos baixos, um em cada ponto de base. Ficando assim. Passa para o bloco pequeno, salta as duas correntes, o ponto baixo, no primeiro ponto alto, faz um ponto baixo. Salta a corrente, o ponto alto, na alcinha do meio de uma corrente, faz 2 pontos baixos. Salta o próximo ponto, a corrente vai no próximo ponto, faz outro ponto baixo e já passa para o bloco grande. No ponto baixo, o que é o primeiro ponto aqui do bloco grande, você vai fazer um ponto baixo. Então, essa aqui é a sequência da nossa última carreira. Eu vou completar toda a carreira e volto finalizando com você. Já finalizando a carreira, depois de fazer o último ponto baixo, eu venho aqui nesse primeiro ponto baixo que fizemos e vou prender com um ponto baixíssimo. Então, finalizamos aqui a nossa última carreira. Eu vou cortar o fio, retiro aqui a sobra da laçada, venho aqui nesse mesmo ponto de base, passo a minha agulha de trás para frente e puxo a sobra aqui para trás, ficando assim. Aqui atrás, você vai virar aqui o seu tapete. Como eu estava trabalhando aqui com fio número 6 dobrado, eu tenho aqui 4 pontas. Passar aqui um ponto de base. Você vai fazer o mesmo para arrematar todas as sobras. Vai fazer aqui um ponto, um nó. E faz aqui mais 2 nós bem firmes. Se você tem algum fio sozinho em alguma parte, você vai dividir o seu fio em 2 partes, passa um pedaço em um ponto, por baixo de um ponto de base e amarra fazendo os 2 nós e depois corta. Então, finalizamos aqui o nosso tapete, lembrando que ele vai ter 1,20 m depois de pronto, trabalhado com barbante 12 ou tecendo sempre com os 2 fios do número 6. Certinho, meninas? Antes de finalizarmos, mais uma vez eu quero convidar você para se inscrever em nosso canal. Clique no sininho das notificações para que você fique sempre por dentro de todas as novidades que vão aparecendo por aqui. E também nos ajude a divulgar o nosso trabalho, curtindo as nossas videoaulas e compartilhando em suas redes sociais. Então, nos vemos nas nossas próximas videoaulas. Beijinhos e até mais!